Vamos estudar a palavra de Deus nessa noite. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15, é o trecho que nós estamos estudando. Hoje de manhã, como o irmão Gilberto disse, o Espírito Santo trabalha de forma sobrenatural, mesmo sem saber de nada. Ele falou que a mensagem, até a gente tocou nesse assunto, falamos sobre Jó, ou uma perspectiva bíblica a respeito do sofrimento, e à noite vamos continuar estudando a respeito de 2 Pedro capítulo 1. Vamos nos dirigir a Deus em oração antes de mais nada? Incline sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos aqui nesse local, de abrirmos as nossas Bíblias sem maiores restrições, sem perseguições. Nós somos gratos, ó Pai, porque nós podemos, sem nenhum medo, afirmar que somos cristãos, seguidores do Senhor. E somos gratos, ó Deus, porque nós temos o privilégio de abrir as nossas Bíblias nessa noite para estudarmos as preciosas e ricas palavras do Senhor. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio nessa noite, que nós possamos aprender a Tua palavra. E através de aprender a Sua palavra, que esse conhecimento gere mudança de vida. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos agora no versículo 12, chegamos no versículo 12, e essa é uma passagem bastante interessante porque revela todo um lado pessoal de Pedro. Nós já vimos o que ele falou no passado, mas nesse trecho, versículo 12 até o versículo 15, Pedro está num período de transição para o seu próximo assunto. E nessa transição de assuntos, Pedro revela um pouco do seu coração. Pedro nos mostra quem ele é, ele se faz conhecer como pessoa nesses versículos 12 até o versículo 15. Então vamos fazer a leitura para nós entendermos melhor o que ele diz. Versículo 12 até o versículo 15 diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças. 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Irmãos, deixa eu mais uma vez dar um contexto aqui da carta para vocês. Nós sabemos aqui que Pedro está combatendo o quê? Falsos profetas com as suas falsas doutrinas, ou seja, suas heresias. E Pedro nos ensina de forma categórica e direta que a chave ou o segredo para nós vencermos falsos profetas com seus falsos ensinamentos é o conhecimento. Ou seja, o conhecimento é a melhor defesa que nós temos para vencermos falsos profetas com as suas heresias. Na verdade, o ensino de Pedro é uma repetição do ensino de Oséias. Nós percebemos isso porque Oséias capítulo 6, capítulo 4 diz assim no versículo 6: O meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Então, para nós nos defendermos de falsos profetas, das falsas doutrinas que tentam entrar dentro da igreja, é necessário que nós tenhamos conhecimento. Nós devemos saber o que nós cremos. Nós devemos conhecer a nossa condição espiritual. E na verdade Pedro apresenta aqui 4 sistemas de defesa que nós temos. Quais são esses 4 sistemas de defesa? Primeiramente, conheça a sua... Foi fraco. Conheça a sua salvação. Aí melhorou. Segundo, conheça as Escrituras. Terceiro, conheça seus adversários. E quarto, conheça o seu ensino. Então são esses os 4 sistemas básicos de defesa que nós como cristãos temos para combater falsos mestres com os seus falsos ensinamentos. Conheça a sua salvação, Escritura, adversários e o seu ensino. Nós já cobrimos esse primeiro bloco aqui,
conheça a sua salvação. Nós terminamos no versículo 11, na semana passada, falando sobre a importância de nós termos o conhecimento da nossa salvação. Agora aqui no versículo 12, Pedro começa a mudar de assunto. Ele vai começar a caminhar em direção ao segundo sistema de defesa. E qual é esse segundo sistema de defesa? As Escrituras. Porém, antes dele entrar nesse assunto, antes de ele ir para falar a respeito das Escrituras, o que ele faz um pouquinho mais para frente, ele divaga um pouco, ele tem vamos dizer, uma transição em alguns versos aqui, onde nós podemos perceber o coração de Pedro. Ele mostra aqui um pouco da sua pessoa. Pedro mostra aqui um pouco do seu lado pastoral, porque Pedro era um pastor. Ele era um apóstolo, mas ele exercia um ministério pastoral. Aqui nós podemos conhecer um pouco do pastor Pedro, não Pedro aqui, o apóstolo. Nós podemos observar um pouquinho do seu lado ministerial, o seu lado pastoral. E ao falar do seu ministério, ele apresenta 4 coisas. Em primeiro lugar, uma necessidade do ministério. O ministério tem uma necessidade, e Pedro vai falar qual é essa necessidade aqui nesse trecho. Além disso, ele vai falar sobre a postura do ministro. Qual deve ser a postura do ministro? Em terceiro, o dever do ministro. E por último, a brevidade do ministério. Aqui nós podemos ver o que motivava a Pedro em seu ministério para Deus. E você tem que se lembrar de uma coisa, irmãos. Essa carta de Pedro é uma carta de despedida. São as últimas palavras do apóstolo. Logo depois, pouco tempo depois dele ter escrito isso, ele foi morto, segundo a tradição, crucificado, conforme nós já sabemos. Porém, antes de falecer, antes de entrar na glória, ele deixa as suas últimas palavras, que compõem então finalmente a Santa e Sagrada Escritura, sendo então esse livro de 2 Pedro. E esse livro continua nos abençoando desde lá daquela época até os nossos dias de hoje. Essas são as últimas palavras do apóstolo, e em suas últimas palavras nós podemos conhecer um pouco desse lado mais pastoral de Pedro, esse lado mais cuidadoso, esse lado mais terno de Pedro. Agora, como um bom professor, que com certeza Pedro era, ele sabe de um fato muito importante, ele reconhece um fato muito importante. Esse fato é o seguinte: as pessoas, elas esquecem aquilo que elas ouvem. Verdade ou mentira? As pessoas esquecem aquilo que elas ouvem. Vai me dizer que isso não é uma realidade na sua vida? Com certeza é. Nós temos uma memória que ela é falha. Muitas vezes nós somos traídos pela nossa memória. Muitas vezes as nossas memórias nos deixam em situações constrangedoras, né? Com certeza todos nós aqui teríamos uma história para contar de um momento que você foi traído pela sua memória. Você confiou nela e chegando na hora você foi traído pela sua memória. Já aconteceu comigo, graças a Deus hoje mudou esse método. Mas eu cheguei no banco para sacar o dinheiro e deu um branco. Qual é a minha senha? Eu não lembrava. De jeito nenhum. E eu fiquei ali na frente, uma fila crescendo, né? E eu ali, qual é a minha senha? Qual é a minha senha? Porque você tem conta em 3, 4 bancos, e-mail, senha do sistema da igreja, senha no sistema da Receita Federal, senha disso, senha daquilo outro, e você vai falar qual é a senha que você tem no banco. Boa pergunta. Por isso que a maioria das pessoas falam, tem a mesma senha para tudo. A data de nascimento. E se esquecer a data de nascimento? Já aconteceu com você? Que dia que eu nasci? Já aconteceu comigo de alguém perguntar, quantos anos você tem? Eu, 32. O ano passado, esse ano é 33, mas a gente às vezes esquece um pouco disso. As nossas mentes, a nossa memória, nos coloca muitas vezes em maus lençóis. A minha esposa, ela tem uma memória maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que ela quase nunca usa a memória. Então é nova, quase nunca ela usou. É interessante porque a gente mora há anos no mesmo lugar, e ela sempre pergunta para mim, quando alguém pergunta, qual é o CEP da nossa casa? Ela não sabe. Qual que é o telefone? Não sabe. Pergunta para ela, qual é o seu número de celular? Não sabe. Por quê? É culpa minha. Então, muitas vezes nós temos ou nós podemos ser traídos pela memória.
Irmãos, é fundamental para uma nação ela conhecer a sua história. Como nação, é fundamental que nós entendamos a nossa história. Como cristãos, é fundamental que nós também compreendamos o que é a história do cristianismo. É fundamental na vida do cristão que ele tenha boa memória. Fala aí, pastor. Sério? É fundamental que você tenha uma boa memória. O próprio Deus nos adverte quanto a essa realidade em vários textos das Escrituras. Como, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, 17 e 18 diz: talvez vocês digam a si mesmos, estas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Façam o quê? Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Além disso, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Quando Deus fala com o seu povo, ele ainda diz em Deuteronômio 8, 18: mas, mais uma vez com a palavra, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Deuteronômio 9:7 diz: lembrem-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Além disso, nós vemos em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 12: lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Irmãos, tantas são as advertências das Escrituras, a fim de que nós tenhamos uma boa memória, que nós possamos nos lembrar de Deus. E é triste a realidade de que muitas vezes Israel se esqueceu do Senhor. Mesmo diante de tantas lembranças, mesmo diante de tantas advertências, Israel se esquece de Deus. Nós vemos essa acusação feita por Isaías, em Isaías 51:13, quando diz: quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? Ou seja, Isaías acusa Israel de esquecer-se de Deus. Isaías capítulo 17. Opa, é o mesmo versículo. Achei. 17, versículo 10 diz: porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. São acusações fortes. Parece que Israel sofria de Alzheimer santo. Ele se esquecia facilmente de quem Deus era e de tudo aquilo que Deus fez. Deus institui a Páscoa como o quê? Um memorial para que Israel nunca se esquecesse da saída, da libertação do povo do Egito. Mas a Páscoa era para mostrar para Israel que Deus os libertou do Egito. Mas hoje, a Páscoa celebrada é somente a libertação do Egito. A Páscoa que Israel celebra hoje não é a Páscoa que foi instaurada por Deus para que eles lembrassem que Deus os libertou do Egito. É simplesmente uma Páscoa de libertação, não lembrando mais de Deus. Irmãos, mas será que esse problema de memória, esse Alzheimer santo, é um problema exclusivo somente do povo de Israel? Será que é um problema também para o povo do Novo Testamento? Com certeza. O Novo Testamento também está repleto de advertência para nós não nos esquecermos de Deus e da sua palavra. Nós vemos em Jó foi de manhã, João 15, 20, lembrem-se das palavras que eu lhes disse. O próprio Deus alertando os seus apóstolos a se lembrarem da palavra que ele disse. Atos capítulo 20, versículo 35 diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Nós vemos também em Judas versículo 17, só tem um capítulo, diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Pedro dizendo a respeito de lembrar, também em Atos capítulo 11, versículo 6, ele diz: então me lembrei do que o Senhor tinha dito. E ele também escreveu
em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, ele fala: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero fazer o quê? Despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Você percebe que aqui é uma versão um pouquinho mais informal, né? Eu estou usando a NVI aqui porque eu acho que até fica mais fácil de entender em alguns versículos. Irmãos, nós podemos passar, com certeza, a noite toda citando versículos onde nós vemos a exortação de Deus para o seu povo não se esquecer dele, não se esqueça das minhas palavras, não se esqueça do meu ensinamento. A Bíblia nos alerta de diversas maneiras. Esse não é um problema exclusivo do povo de Israel. Memória curta não é um problema exclusivo do povo neotestamentário. Memória curta é um problema também em nossos dias. Muitas vezes nós esquecemos de Deus. Agora, com isso em mente, irmãos, com esse contexto bem estabelecido, vamos ao primeiro ponto que nós temos aqui para essa noite. Vamos observar primeiramente uma necessidade do ministério. Qual é essa necessidade que Pedro vê para o ministério? Nós encontramos isso no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12, acompanhe comigo. Fala assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Quando você lê um versículo e você encontra palavras como esta, por esta razão, você tem que entender por qual razão, né? Você tem que se perguntar, qual é a razão? E para encontrar resposta para essa pergunta, nós temos que olhar para o contexto. Você tem que olhar para aquilo que ele falou acima. Ou seja, por esta razão aqui, está ligado com aquilo que ele disse anteriormente na sua carta. Quando nós terminamos na semana passada, o que Pedro apresentou? Pedro falou a respeito da nossa preciosa salvação, lembra? Versículo 1 até o versículo 11, Pedro falou exclusivamente a respeito do quão valorosa é a nossa salvação e o quão importante é que nós tenhamos segurança de salvação. Então, por esta razão, Pedro está falando por isso, por aquilo que ele disse anteriormente, por causa da nossa preciosa salvação, por causa da segurança de salvação que nós devemos ter em Jesus Cristo. Então, sendo assim, por causa disso, ele diz no versículo 12: sempre estarei pronto a trazer-vos lembrado acerca destas coisas. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu não quero que vocês se esqueçam dessas coisas. Eu não quero que vocês deixem de ser gratos a Deus pela maravilhosa salvação que vocês têm em Jesus Cristo. Eu não quero que vocês se esqueçam dessa realidade. E por isso, eu estarei sempre pronto a te lembrar a respeito delas. Irmãos, muito facilmente nós podemos esquecer da preciosidade que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Nossa memória é curta muitas vezes como a memória de Israel. Irmãos, Deus abre o mar para Israel. Israel sai do Egito através de sinais miraculosos, 10 pragas que Deus derrama sobre o Egito, e eles saem do Egito vitoriosos. Porém, ao encarar os adversários de Canaã, o que eles tentem? Medo. Eles se esquecem daquele Deus Todo-Poderoso. A nossa memória muitas vezes é curta. Facilmente nós podemos nos esquecer de onde nós estávamos antes de chegarmos a Cristo. Você consegue lembrar-se? Como você era? Que indivíduo você era? O que você fazia? Aonde você gastava o seu dinheiro? Aonde você passava o seu tempo? Muitas vezes, ao olhar para isso, você se envergonha hoje. Você se envergonha com a realidade que era a sua vida no passado. Porém, após chegarmos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Ele derrama em nossos corações nova vida. E a partir dali, nós vivemos em novidade de vida, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Mas parece que tudo aquilo que antes enchia o nosso coração de alegria, porque através da nossa salvação você tem aquele primeiro amor, né? Você lembra como era? Você tinha desejo de estar na igreja. Você tinha desejo de servir, você queria obedecer, você queria fazer tudo certo, você queria honrar e glorificar a Deus em todos os momentos.
mas parece que depois de alguns anos, você vai entrando num sistema meio de piloto automático, né? E você vai se esquecendo das coisas importantes, você vai se afastando de Deus, você vai se afastando do Evangelho, você vai se afastando do cristianismo, e você talvez até mantenha uma certa roupagem cristã, mas isso tudo é feito no piloto automático, sem sinceridade de coração, sem realidade de gratidão, e você age muitas vezes de forma displicente. Irmãos, o compromisso de Pedro e a necessidade do ministério é essa. Você precisa ser lembrado constantemente de quão bom Deus é, de quão maravilhoso Ele é, e de quão preciosa é a salvação que Ele tem te concedido. É fundamental que constantemente nós sejamos lembrados a respeito desse fato. Por isso Pedro diz aqui: eu sempre estarei pronto a fazê-los lembrados sobre a sua salvação e sobre a certeza da sua salvação. Pedro está dizendo aqui: cada oportunidade que eu tiver, eu vou tocar nesse assunto. Cada chance que eu tiver de pregar, qual vai ser minha pregação? Vai ser sobre isso. Sobre a preciosidade da sua salvação. Se me chamarem para dar uma aula, qual vai ser o assunto dessa aula? Preciosidade da salvação. Eu sempre vou escrever para vocês a respeito disso. E nós podemos ver que isso era algo tão importante na vida de Pedro, que 2000 anos depois, nós estamos sendo lembrados por Pedro sobre a preciosidade da nossa salvação. Olha que maravilhoso. O objetivo de Pedro foi alcançado. Ele queria sempre estar nos lembrando a respeito da grandeza da nossa salvação. E ele conseguiu. Porque esse texto está nas Escrituras. Nós podemos ser consolados nessa realidade. Era essa uma necessidade no ministério de Pedro, e é essa também a necessidade nos nossos ministérios hoje como pastores. Irmãos, Pedro sabia que nós temos memória fraca. Pedro sabe que nós nos esquecemos facilmente das coisas. Por isso, a necessidade de nós sempre estarmos prontos em fazer lembrados a todas as pessoas as verdades do Evangelho. E, na verdade, irmãos, é até certo ponto desanimador nós pensarmos o quão rápido nós somos para esquecer aquilo que nós deveríamos lembrar, né? E mais desanimador ainda é nós pensarmos no fato de o quão difícil nós somos para esquecer aquilo que nós deveríamos esquecer, né? Não é verdade? Alguém faz uma coisa errada para você, alguém pisa no seu calo, alguém dá uma mancadinha com você e você lembra disso por toda a vida. Daqui 10 anos, esposas são experts nisso, né? Daqui 10 anos ela vai lá e lembra. Você lembra aquele dia? Você fez isso, isso e isso. E você fala: o quê? Faz quanto tempo? 10 anos atrás. O sol raiava. O vento soprava. Você vestiu uma calça jeans e uma camiseta azul. Eu me lembro como se fosse hoje. A memória é vívida. Irmãos, muitas vezes nós lembramos numa velocidade tremenda aquilo que nós deveríamos esquecer. Mas aquilo que nós deveríamos lembrar, nós esquecemos numa velocidade, olha, assustadora. Irmãos, alguém fez uma pesquisa e chegou à seguinte constatação: após ouvir uma pregação, uma pessoa, em geral, depois de 1 hora, ela esqueceu 90% daquilo que ela ouviu. 90%. Chega a ser desanimador, irmãos, para mim. Eu falo: poxa vida. A gente demora a semana inteira preparando as mensagens. A gente vem aqui e prega em 50 minutos. E 1 hora depois, você já esqueceu 90% de tudo aquilo que você ouviu. Essa é uma estatística até certo ponto assustadora. Eu preferi nem ler mais a respeito dessas estatísticas quando eu estava lendo, para não ser desmotivado com relação a essa realidade. Mas como nós podemos mudar esse cenário? Como nós podemos mudar essa realidade? Se é fato que nós esquecemos das coisas, então como nós podemos mudar essa realidade? Irmãos, eu tenho algumas táticas. A primeira delas,
O slide. Por que eu uso slide? Porque é provado que quando você ouve uma coisa e vê aquilo que você está ouvindo, você aprende mais. Você fixa mais o conteúdo. Irmãos, eu não uso slides porque eu acho bonito. Eu não uso slide para parecer que eu sou um pastor sofisticado. Eu sou um pastor mais descolado, século 21. Eu sei usar tecnologia. Eu não uso slide por qualquer outra razão, a não ser para que o conteúdo se torne mais didático para você. Eu quero que você acompanhe, porque eu sei que nós somos treinados de forma didática. Nós pegamos assuntos e nós pensamos naturalmente em forma de pontos. Então, quando eu coloco o esboço aqui, e eu vou tentando quebrar esse esboço, de forma que você consegue vê-lo e não somente ouvi-lo, eu espero que você consiga absorver melhor aquele conteúdo. E, na verdade, não somente espero, mas eu sei que você vai absorver melhor esse conteúdo, porque é provado que você aprende mais quando você ouve e quando você vê aquilo. Então, por isso que eu uso o slide. Mas o meu método é falho. Sabe qual é o melhor método de todos? É o método de Pedro. Pedro apresenta aqui. É o método de repetição. O melhor jeito para aprender é repetição. Não tem o melhor jeito para aprender tabuado do que repetir. 2 vezes 1. E que tormento é para as crianças, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4. E aí? Já travou, né? Não teve repetição suficiente, por isso que travou, né? Mas a melhor maneira que nós temos para aprender é através de repetição. Repetir várias vezes a mesma coisa de diferentes maneiras ajudará você a fixar o conteúdo. E é isso que a Bíblia faz aqui. É isso que todo pregador fiel deve fazer. Ele deve repetir. Você já percebeu que sempre quando eu venho pregar, eu construo em cima do que a gente tinha feito anteriormente? Eu sempre tento colocar dentro do contexto que a gente está estudando. Eu sempre falo, vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Por quê? Porque eu sei que você já esqueceu 90%. Eu sei que você já nem lembra exatamente qual é o assunto de 2 Pedro. Por isso que eu sempre estou falando, qual é o assunto de 2 Pedro? É combater os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Como nós podemos combatê-lo? Através da palavra-chave de 2 Pedro, que aparece 16 vezes, que é conhecimento. E o que nós precisamos conhecer? Conheça a sua salvação. Conheça... Travou, né? Conheça as Escrituras. Conheça o seu adversário. E conheça o seu... Está vendo como repetição dá certo? É isso que você precisa para aprender a palavra de Deus. Nós precisamos repetir. Um pregador fiel, ele entenderá essa necessidade de repetição. Nós temos as verdades de Deus e nós temos que ensiná-la vez após vez, após vez, após vez, as mesmas velhas verdades de maneiras diferentes. Irmãos, não existe nova revelação. A Escritura está toda aqui estabelecida. Não existe mais nada novo debaixo dos céus. Tudo o que você precisa saber está aqui. O meu papel é te ensinar, e depois que eu te ensinar, eu posso juntar minhas coisas e ir embora? É te lembrar. E repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Isso mostra que o ministério não tem fim. A vida toda, Pedro buscava isso. É uma necessidade do ministério pastoral. A repetição. É fundamental, essa é a necessidade. Segundo lugar, Pedro não somente entendeu a necessidade do Evangelho, ou de lembrar o Evangelho às pessoas, mas, em segundo lugar, ele entendeu como deve ser a postura do ministro. Como deve ser, como o pastor, o pregador deve se portar diante da congregação. E se você vai encontrar isso no versículo 12 também, acompanhe comigo, versículo 12. Diz assim: por esta razão,
sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas. E olha como ele trata o povo, olha como ele se dirige ao povo. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Lembra que eu disse que às vezes a NVI é um pouquinho mais esclarecedora? Olha o que a NVI diz sobre esse versículo. Ela fala assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Ficou mais esclarecedor um pouco, né? Nós vemos aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, o meu papel, a minha responsabilidade é lembrar vocês a respeito do Evangelho, da preciosidade do Evangelho e da segurança da salvação. Agora, como ele faz isso? Pedro nos mostra que o ministério pastoral apropriado, o ministro de Deus, ele deve ter uma postura graciosa diante do povo. Ele deve agir com mansidão, com um espírito de ternura. Irmãos, o pastor ele foi chamado para apacentar o rebanho. E tem muito pastor que pensa que ele foi chamado para sentar a pá no rebanho. Tem diferença. Apacentar é uma coisa, sentar a pá é outra. Tem muito pastor que sobe para pregar só para sentar a pá. E ele chama todo mundo de todos os nomes e todas as coisas. Nós vemos isso muitas vezes acontecer, mas sabe, eu vejo a postura de Pedro um pouco diferente aqui. Eu vejo Pedro com uma postura muito mais afetuosa, eu vejo Pedro com uma postura muito mais terna, com uma postura muito mais cuidadosa quando ele se dirige ao povo. Sabe por que ele faz isso com tanta ternura? Lembra como ele termina o capítulo 5 de 1 Pedro? Ele termina dizendo que o rebanho é de quem? É de Deus. Irmãos, quando você vai tratar com alguma coisa que não é sua, você tem que ser cuidadoso, né? Você pega o carro de alguém emprestado, você fica com o coração na mão. Olha, eu pelo menos fico desesperado. Tem que pegar mesmo? Será que não tem outra solução? Por quê? Porque você tem que tomar cuidado com aquilo que não é seu. Agora imagina só, como você tem que ser cuidadoso com aquilo que pertence a Deus. Como você tem que lidar com aquilo que pertence ao Senhor? Ele coloca aqui qual que deve ser a postura do pastor. Irmãos, ele se dirige ao povo com todo cuidado. Ele quer deixar claro aqui que ele não está colocando em dúvida a devoção daquelas pessoas com relação a Deus. Ele não quer colocar aqui de forma que eles achem que eles pensem que Pedro está questionando a fé. Olha o que ele diz, ele fala, se bem que vocês já sabem. Ele pressupõe o positivo. Sabe? Ele fala, olha, eu não estou dizendo nada, mas deixa eu me proteger antes de que alguém ache que eu estou atacando. Ele fala, eu imagino que vocês já sabem, que vocês já estão solidamente firmados nessa verdade que vocês receberam. Mas por via das dúvidas, deixa eu lembrar vocês. Pedro é extremamente didático, irmãos. Ele aprendeu lá no seminário como é que você exorta uma pessoa. Porque como é que você faz geralmente? Você chama a pessoa e fala, olha, tem sido uma bênção a vida de vocês aqui na igreja, né? Eu fico muito feliz de ver sua fidelidade, eu fico muito feliz de ver tal, daí você fala, e depois você fala, mas, aí vem a questão que nós temos que tratar. Pedro é extremamente cuidadoso, nós temos base bíblica para agir dessa forma. Nós temos o exemplo de Pedro aqui, nos mostrando como nós devemos pastorear o rebanho de Deus. Não é com gritaria, não é com ofensa, não é com ameaças, não é com tirania, mas deve ser com ternura, deve ser com graça. Pedro nos dá um exemplo disso. Em terceiro lugar, Pedro também entendeu qual que é o dever do ministro. Olha o que diz o versículo 13. Versículo 13 diz assim, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças. Lembra que eu disse da NVI? Vamos ver o que diz na NVI esse versículo? Diz assim, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Olha que interessante. Qual é o dever que Pedro tem? Pedro reconhece aqui uma verdade. Nós temos memória curta. Se nós temos memória curta, enquanto eu estiver nesse corpo, enquanto eu habitar no tabernáculo desse corpo, o meu dever é fazer o quê? Despertar a memória de vocês. Sabe por quê? Porque eu sei que além de ser desatento, você também é dorminhoco. Hoje, quando a gente estava sem energia aqui, né? Eu até falei para alguns, eu falei, olha,
se não voltar a energia, eu vou mudar a mensagem. Eu vou ter que pregar outra mensagem, uma mensagem mais curtinha, uma mensagem que seja mais simples, provavelmente alguma coisa, quase um devocional. Não vai dar para pregar essa mensagem, porque eu dependo de recursos, eu dependo do slide. Eu até posso pregar sem, mas não seria tão adequado. Além do mais, eu disse, se já é difícil manter acordado, no claro, quando todo mundo está olhando, imagina no escuro, né? Imagina no escurinho aqui, todo mundo sentado, eu ia cantar aquela música. Olha, irmãos, lembrem-se que o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Se você estiver dormindo, Deus está vendo, tá? Eu ia dizer, né? Mas graças a Deus a energia voltou e nós podemos então ter o nosso culto de forma tranquila. Mas Pedro diz aqui, irmãos, qual que é o dever do ministério? O dever do ministro é lembrar, é despertar a memória de vocês. E é interessante, irmãos, que aqui no versículo 13, ele fala, considero justo enquanto eu estou no tabernáculo. E na NVI já coloca aqui o que significa isso, né? O que significa tabernáculo? Significa o corpo. Pedro dirige-se ao seu corpo, referindo-se a ele, ilustrando através de um tabernáculo. Ou seja, uma morada temporário, uma tenda. Tabernáculo aqui significa basicamente uma tenda. E essa na verdade é uma bela ilustração do que é o nosso corpo, não é verdade? Sabe por quê? Porque existia um povo que habitava em tendas, um povo nômade. Um povo nômade, ele é conhecido por habitar em tendas. O que ele faz? Ele não tem casa fixa, ele não tem residência fixa. Ele simplesmente tem suas tendas. Ele junta essas tendas, ele vai para um lugar e ele arma o seu acampamento. Depois que ele armou esse acampamento, quando os recursos dali acabam, quando ele enjoa da paisagem, quando ele cansa daquela região, ele monta o acampamento e ele vai procurar um outro lugar. E nesse outro lugar ele forma, mais uma vez, o seu acampamento. Na época de Abraão, a vida acontecia dessa forma, em tendas. Nós vemos muitas vezes isso descrito nas Escrituras. E Pedro usa essa figura da tenda como uma ilustração do corpo humano. Por quê? Porque esse corpo que nós estamos habitando aqui, essa tenda, alguns têm uma tenda melhor, outros têm uma tendinha um pouco mais caída, meio rasgada, alguns estão com uma tenda grande, outros estão com uma tenda mais apertadinha, mais pequena, mais menorzinha, outros nós sabemos que a palavra de Deus coloca como refere-se ao nosso corpo como sendo uma tenda. E é uma ilustração perfeita, porque o corpo que nós habitamos hoje, ele é uma habitação temporária. Nós não devemos fincar moradia permanente. O nosso corpo também é temporário. Nós vemos isso, nós sabemos disso, porque nós estamos em uma caminhada em direção ao nosso lar eterno. E lá sim, nós teremos, fora desse corpo, habitação permanente em outro lugar. Um dia, nós vamos tirar a nossa tenda, enrolar os panos e nós vamos para a glória. Um dia isso vai acontecer. Nós vemos isso. Agora, o que Pedro está dizendo aqui? Que é, enquanto ele habita nesse corpo, enquanto ele está nessa tenda, o dever dele é despertar a memória de vocês. Interessante, irmãos. Pedro não está pensando em aposentadoria. Não é verdade? Sabe quantos anos o apóstolo Pedro tem aqui nessa carta? 70. Fala, pastor, 70 anos. Eu estou longe disso e já estou pensando em pendurar a chuteira. Eu já estou pensando em procurar uma rede preguiçosa para deitar, como diz o poeta, né? Eu estou cansado. Eu quero saber agora só de sossego. Eu quero sombra e água fresca e eu estou longe dos 70. Ou estou perto dos 70. Pedro, próximo aos 70 anos, ele diz que ele está pronto para exercer ministério. Olha que interessante. Ele realmente gostaria de, enquanto ele estivesse habitando nessa tenda, enquanto ele estivesse nesse tabernáculo desse corpo, ele queria cumprir o seu dever diante do povo, que era despertar a memória de cada um deles. Irmãos, esse deve ser o dever, esse deve ser o exemplo para cada ministro e para cada cristão. Nós devemos compreender que o nosso ministério nesse mundo, ele só termina quando nós fecharmos os olhos nesse mundo e abrirmos na glória. Só.
Enquanto habitarmos nessa terra, aqui é lugar de arregaçar as mangas e trabalhar. Por isso que a palavra de Deus diz: tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Por quê? Porque no além onde tu vais não há obra. Lá, você não vai trabalhar. Você vai servir. Você vai passar a eternidade servindo. E se você é preguiçoso, você não vai querer ir para o céu, porque lá vai ter trabalho. Você vai servir a Deus. Porém, com corpos glorificados. Corpos que não se cansam. Você já parou para pensar como vai ser o nosso corpo na eternidade? Eu estava fazendo um estudo rápido esses dias sobre os céus. Eu falei, vamos ver como é que dá, será que dá para fazer uma série a respeito disso, para tentar ocupar o tempo do pastor Rudy enquanto ele está de férias. E na verdade eu estou ansioso para o retorno dele, né? Mas eu falei, vou ver um pouquinho. E eu comecei a ver como vai ser o nosso corpo na eternidade. Irmãos, que maravilha! Quando nós vemos como era o corpo de Cristo glorificado, é algo maravilhoso de nós vermos, é algo maravilhoso de nós aprendermos a respeito. E um dia nós teremos um corpo glorificado, nós seremos assim como Ele é. E com certeza, é o meu dever, é o seu dever, lembrar-se dessa realidade, despertar-se para essa realidade. Irmãos, Pedro estava velho, mas ele estava pronto para exercer o seu ministério. Quarto, ele entendeu a brevidade do ministério. Olha o que diz o versículo 14. O versículo 14 diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Que a sua morte estava próxima. Ele tinha ciência disso. Ele sabia que a sua morte estava às portas. Por que ele sabia disso? Porque ele já tinha 70 anos? Não somente por causa disso, mas também porque a sua morte foi profetizada pelo menos 40 anos antes por Jesus Cristo. Você se lembra disso? Lá em João capítulo 21 é dito, versículo 18: digo-lhe a verdade, Jesus Cristo se dirigindo a Pedro, e ele fala: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, o que vai acontecer? Estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não quer ir. O que Jesus Cristo está falando com isso? Nós vemos no versículo posterior. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Quando ele diz que Pedro estenderia as mãos, isso é um eufemismo para a crucificação. Hoje, quando a gente fala fulano morreu, a gente fala o quê? Talvez com um eufemismo. Bateu as botas. É uma maneira, não é? Você está falando de uma outra forma. Você entendeu o que quer dizer? Morreu. Quando ele diz, Pedro, você vai estender as mãos, ele está dizendo, você vai morrer. E ele está dizendo como você vai morrer. Qual é a morte que você morria com as mãos esticadas? Crucificação. Pedro sabia qual seria a sua morte. 40 anos antes. Você já parou para pensar na angústia que talvez isso poderia ter causado? Porque todos nós sabemos que vamos morrer, né? Mas você saber como você vai morrer é diferente, né? Você saber quando você vai morrer é diferente. E quando Pedro iria morrer? Quando for velho. Pedro tem quantos anos aqui? 70 anos. Considera-se velho 70 anos? Já consegue pegar ônibus de graça, né? Já tem um cartãozinho ali mais especial. Então, com certeza, Pedro sabia que a sua morte estava próxima. Pedro sabia que em qualquer momento ele iria para a glória. Então, Pedro compreendia que mesmo que demorou 40 anos para a sua profecia ser concluída, a obra do ministério é curta. Tão curta, que mesmo sabendo que a sua morte era próxima, ele fala: eu não quero parar. Eu não quero descansar. Eu não vou ficar parado aqui contemplando as coisas, esperando a morte chegar. Eu vou trabalhar.
Eu quero te fazer lembrado. Eu quero levar a você as boas novas. Eu quero levar a você a lembrança da preciosidade da sua salvação. Eu quero, inclusive, mostrar que a sua salvação ela é segura, ela é firme, ela é estabelecida na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Pedro parece aqui não passivo, mas ele parece aqui ativo e forte, mesmo diante da realidade da sua morte. Ele não parece preocupado, pelo contrário, ele parece aqui proveitoso. Ele sabia que a sua morte estava chegando ao fim. Ele reconheceu a brevidade do ministério. Mas mesmo assim, olha qual foi a reação dele no versículo 15. Versículo 15 diz: mas da minha parte, o que ele fala que vai fazer? Esforçar-me-ei diligentemente. Parece que Pedro gosta dessa palavra, né? O que é diligentemente? Com ânsia, com todo o meu esforço, com todas as minhas forças. Para quê? Por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. E mais uma vez eu digo para os irmãos, o objetivo de Pedro foi alcançado. Porque mesmo depois da partida de Pedro, 2000 anos depois, nós ainda somos lembrados a respeito da preciosidade da nossa salvação e da segurança da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Irmãos, Pedro deixa um grande exemplo para nós. Quanto mais próximo de terminar, mais rápido nós temos que correr. Não é para nós nos acomodarmos. Geralmente é ao contrário, né? Nós vamos ficando velho e a nossa tendência é querer desacelerar. Mas Pedro deixa uma grande lição aqui. Sabe qual é essa lição? Ele diz aqui o seguinte: enquanto estiver habitando nessa tenda, ou seja, nesse corpo, eu vou me esforçar ao máximo para servir ao meu Deus, independente do que me esteja acontecendo, pois a vida é curta e só estamos aqui para servir a Deus. Esse é o grande exemplo de Pedro que nós podemos ver. Qual é a desculpa que você tem usado para não servir a Deus? Cansaço? Trabalho? Estudos? Faculdade? Velhice? Pedro diz aqui: eu me esforço diligentemente para cumprir o meu ministério. A preocupação de Pedro, mesmo depois da partida dele, é que aquilo que ele ensinou fosse lembrado. A palavra usada para partida aqui, sabe qual que é? No original? Êxodos. Qual que é a partida que Israel fez em direção ao Êxodo? Ele saiu do Egito em direção à terra prometida. Irmãos, Pedro estava saindo do seu Egito, essa terra, em direção à glória, a Canaã prometida. A nossa terra que é prometida para nós também. Mas o desejo dele era que nós nos lembrássemos do Senhor. Eu espero que nós possamos compreender essa realidade e sempre estarmos prontos a lembrar da preciosidade da nossa salvação. Pedro tinha esse objetivo quando ele escreveu esses versículos aqui. Sabe, irmãos, a tradição diz que pouco tempo depois de escrever essa carta, Pedro finalmente morreu como o nosso Senhor havia predito. Porém, antes dele morrer, ele foi obrigado a observar a morte da sua esposa. E a tradição também diz que enquanto a sua esposa estava lá sendo crucificada, sendo morta, Pedro ficava em pé ao lado da cruz, dizendo para ela: lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor, durante todo o tempo. E quando finalmente sua esposa faleceu, Pedro se entrega voluntariamente para ser crucificado. Porém, na hora da sua crucificação, ele faz um pedido inusitado. Ele diz: eu não me julgo digno de ter a mesma morte que o meu Senhor teve. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E o seu pedido, não por bondade, e sim por maldade daqueles executores, é atendido. E Pedro é crucificado e morto aqui, de cabeça para baixo. Mas ele queria deixar lembrado as verdades estabelecidas no Evangelho. E ele conseguiu fazer. Através da palavra de Deus que chega até nós hoje, nós podemos ser alertados a respeito desta. Irmãos,
Pedro foi um homem maravilhoso. E ele compreendeu a necessidade do ministério, a postura do ministro, o dever do ministro e a brevidade do ministério. Ele coloca essa carta aqui a fim de que nós possamos aprender a nos defender contra falsos profetas e seus falsos ensinamentos. E qual é o segredo para nós aprendermos a nos defender? Conhecimento. Conhecer sua salvação, escrituras, seus adversários e seus ensinos. Você fala, pastor, já entendi. Não importa. Eu nunca vou deixar de lembrar-vos a respeito dessas verdades. Essa é a minha função. É para isso que eu fui chamado como pastor, para lembrá-los a respeito dessas preciosidades. Irmãos, que nós possamos aprendê-lo e praticar esses princípios em nossas vidas. Semana que vem nós vamos entrar no segundo bloco, conhecendo as Escrituras. Um texto maravilhoso, que com certeza vai ser impactante para a sua e para a minha vida. Vamos terminar com uma palavra de oração?